Uma das principais causas de disputas e conflitos religiosos que a gente tem visto por aí se dá em torno do tema de teologia. E hoje eu resolvi gravar esse tema porque apareceu uma pessoa recentemente que me questionou, dizendo que ele não concorda com a minha teologia. E eu fiquei parando para pensar, minha teologia, mas qual que é a minha teologia? E eu cheguei à conclusão que eu não tenho nenhuma. E hoje eu vou te explicar por que talvez eu não tenha nenhuma teologia, pelo menos não consegui reconhecer que eu sigo alguma linha teológica, embora eu já tenha lido alguns livros que discutem teologia, por exemplo, Teologia do Espírito Santo, entre outras coisas, que no fundo nada mais é do que uma maneira de se interpretar alguns textos bíblicos e juntar as revelações de maneira que elas tenham algum tipo de coerência. Certo? Então, quer dizer, é uma maneira de tentar buscar compreender a mente de Deus a partir de livros sagrados ou de teorias que existem por aí. Então, é bem interessante porque eu já me interessei muito a respeito desse assunto, estudei algumas coisas para tentar encontrar qual que era a vontade de Deus ao realizar as minhas leituras ou estudos bíblicos, e eu não acho que isso seja completamente inválido. Entenda bem, não estou dizendo que você não tem que estudar, não tem que se dedicar, ter uma boa leitura e aprender como fazer uma boa interpretação dentro do contexto, né? Porque não adianta eu pegar um versículo isolado e querer interpretar ele sem considerar o que aconteceu naquele capítulo ou ainda no livro todo, porque o autor, ao colocar aquilo, ele faz referência a vocabulários que ele tem porque ele está inserido dentro de um contexto cultural. Então, quer dizer, quando a gente vai fazer algum estudo, eu preciso considerar essa coerência interna do texto, como também a coerência externa, entre outras coisas. Então, quando a gente vai estudar, percebe comigo que tudo fica muito complexo, porque aí eu preciso entender de história, eu preciso entender de gramática, no nosso caso de tradução, porque a gente não nasce sabendo hebraico nem grego, então a gente precisa estudar para conseguir realizar uma boa tradução, a gente precisa fazer uma boa comparação entre dicionários, e é muito difícil fazer um estudo bem feito, principalmente para uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, ou não tem um chamado de mestre, um chamado de alguém que tem que ensinar uns aos outros a respeito de como estudar um texto e considerar possibilidades para poder escolher qual que é a melhor possibilidade. E no final das contas, nada disso importa muito. Estou jogando bem limpo com você, porque se a gente for pautar a nossa busca pelo reino celestial a partir de textos que eu tenho que conseguir interpretar bem, então eu vou falar para você, meu irmão, ferrou, porque aí todo mundo vai ter que ficar estudando, fazendo um monte de curso, realizando prova para ver se aprendeu direito ou não. E a nossa vida espiritual, a nossa vida com Jesus, ela vai ficar em segundo plano, né? Por isso que é muito interessante a maneira com que Jesus se relacionava com o Pai. A gente não vê Jesus, por exemplo, estudando uma maneira de tentar compreender como o Pai Celestial fazia. Ele simplesmente fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele simplesmente obedecia aos comandos que ele entendia que o Pai trazia para ele. Não importava muito se ele concordava, se ele entendia, tanto que a gente vê nas próprias orações de Jesus questões que interrogam coisas sobre o Pai. Quer dizer, se eu tenho alguma dúvida, ao invés de eu fazer um estudo, eu posso simplesmente chorar e perguntar para ele. Era mais ou menos o que Jesus fazia. E eu estou querendo dizer para você que Jesus não tinha uma teologia. Ele simplesmente conhecia o Pai. Ou, no nosso caso, nós deveríamos viver com o nosso Pai Celestial e conhecendo Ele na medida com que a gente vive com Ele. Eu não preciso escrever um livro sobre isso para então ensinar as pessoas como Deus pensa. Eu posso escrever um livro para contar uma história. Eu posso escrever um livro para contar a minha experiência com Deus. Mas isso é diferente de criar uma maneira de se interpretar como Deus é, para que todo mundo venha seguir a minha própria maneira de interpretar como eu vejo que Ele é. E Jesus vivia dessa maneira. Aquilo que ele via e ouvia do Pai, assim ele praticava, ele vivia dessa maneira. E esse é o chamado que Jesus faz para a gente também. Se você for analisar a parábola da casa na rocha, Jesus fala o quê? Que todo mundo tem uma casa. Se você ouviu
as palavras de Jesus, você tem uma casa construída sobre alguma coisa. Só que essa casa vai estar construída sobre a rocha ou sobre a areia, quer dizer, sobre um alicerce firme ou sobre um alicerce vulnerável, dependendo de uma condição. E essa condição é o quê? Se você, além de ouvir, for praticante da palavra. Você vê que para Jesus não tem teologia. Você ouve e pratica. Você não precisa entender. Mas por que Deus está falando isso? A pergunta, por que não se faz dentro de uma vida espiritual, seguindo Jesus e obedecendo ao Pai Celestial? A gente não precisa entender por quê. A gente simplesmente ouve aquilo que Ele diz e a gente segue. Se Ele quiser que a gente preste atenção em uma coisa, então aquilo vai ser o que eu devo praticar e me firmar. Então é nisso que eu vou me estabelecer. E essa parábola é muito interessante porque ela foi apresentada por Jesus dentro do contexto do Sermão do Monte. Então são várias coisas que são possíveis de serem praticadas. Por exemplo, o perdão com relação ao próximo. A gente vê coisas como uma vida de oração, em que a gente vai orar em secreto e não ficar expondo para todo mundo, que a gente tem uma oratória legalzona, descoladona ou ainda super reverente para Deus. Então, eu acho que Jesus ensina muitas coisas práticas. E a questão é, se queremos ser discípulos dele e ter a nossa casa sobre a rocha, basta que a gente ouça e pratique. Não importa se eu tenho uma teologia, não importa se eu não fiz aquele estudo bíblico do não sei o que lá para entender como Deus pensa. Porque, na verdade, o que importa é o que Deus está falando para mim hoje. E o que eu tenho que viver diante da palavra dele hoje. Isso quer dizer que, para Jesus, é suficiente que sejamos discípulos dele, não que tenhamos uma teologia para nós. Por exemplo, como alguém poderia inferir, eu quero uma teologia para viver. Na verdade, Jesus não se interessou em criar algum tipo de teologia para a gente. Ele simplesmente nos orientou a respeito de princípios de palavras que o Pai Celestial trouxe para ele, para entregar para nós. E eu espero que você esteja cada vez mais buscando também qual é a palavra que ele tem para você hoje. E se você nunca leu a respeito da parábola da casa na rocha e gostaria de compreender melhor como ela pode ser aplicada nos dias de hoje, eu já gravei um vídeo para você, então dá uma olhadinha aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!